Localize comigo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, por gentileza. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o de número 12. Enquanto você vai localizando o texto, eu quero celebrar a Jesus pela noite deste dia. E enquanto o pastor Felipe estava ministrando, uma resposta veio ao meu coração, porque este tempo eu estava me questionando, né? Não que a igreja não conheça o Espírito, você tem ele. E ele ministrou ao meu coração que é impossível viver com ele sem levar uma vida de oração. Então eu quero meditar nesse texto com vocês, aproveitar esta oportunidade, louvar a Deus pela vida dos meus pastores, que também são meus sogros, e por onde eu passo eu ando com a foto deles. O pessoal fala assim, a mensagem foi ruim, aí eu levanto a foto deles e eles dizem, tá perdoado. Deus abençoe, louvar a Deus pela vida deles, que têm me assistido de perto, ainda antes que eu viesse para cá. E tem cuidado da minha vida, da minha jornada. Eu sou grato a Deus por isso. A todo o ministério, minha palavra de gratidão. Vendo pessoas especiais aqui essa noite, pastor Felipe Abreu, a Mara, pastor Marlon, pastor já, né? Marlon e Ana Júlia, esse casal abençoado. Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou vendo minha irmã está lá atrás, está sentada lá, é a 01 de todas, ela veio primeiro que todo mundo e está aqui. Eu não posso nem contar a história de ninguém hoje, que se eu der nomes, ela sabe quem é. Brincadeira. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Isabela está andando por aí, ela que me deu a mensagem, ela pede para deixar isso claro. Ela está vindo lá para dizer que a mensagem é dela. Se você aprovar no final, tá bom, tudo certo. Verso 1 está escrito assim. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. E fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João, vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Verso 4, e tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 quaternos de soldados, e para que o guardassem, tendo em vista apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, ligado com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta do cárcere. Verso 7, e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e tocando ele a Pedro no lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo, cinge-te, e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Verso 9, então, saindo seguia, não sabendo o que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Verso 10, eu finalizo, depois de terem passado a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu sozinho, e saindo caminharam por uma rua, e logo adiante o anjo se ausentou dele. Amém. Se assente em nome de Jesus. Preste-me a sua atenção por alguns minutos e continuaremos ouvindo a voz dele aqui essa noite. Quando eu começo a observar as páginas da Bíblia, especificamente no Novo Testamento, eu percebo que há um convite bíblico para uma prática diária e para um estilo de vida. E que convite é este? A Bíblia, a todo tempo, ela vai nos convocar ao lugar da oração. Exemplifico. Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 4, no verso de número 6, Paulo disse assim, não andeis ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Aí ele dá um conselho e diz, antes sejam conhecidas as vossas orações diante de Deus, com toda súplica e ações de graças. O que Paulo está dizendo é, todas as vezes que um cenário ou uma situação foge do meu domínio,
a oração ainda é o melhor recurso para resolver o cenário que eu estou vivendo. E continuando este aconselhamento de Paulo, ele escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso de número 17, ele disse: orai sem cessar. Então o convite aqui agora é para entender que oração não é para o dia que eu acordo motivado. Acordei com vontade, vou orar. Acordei sem vontade, eu não oro. Juan, hoje deu tudo certo, vou orar. Deu tudo errado, eu não oro. O que Paulo está dizendo é: oração não é motivação. Oração, na verdade, é um estilo de vida. Acordei com vontade, tem que orar. Acordei sem vontade, tem que orar. Uma porta se abriu, eu preciso orar. Uma porta se fechou, eu preciso orar. Eu fui curado, tem que orar. Estou enfermo, tem que orar do mesmo jeito. Por quê? Porque a nossa vida de oração não é moldada pelos resultados. A nossa vida de oração é sustentada pela comunhão e relacionamento que nós temos com o Deus da oração. Então o que nos motiva a orar não é uma porta que abre. O que nos motiva a orar é a comunhão que nós temos com Ele, independente do que esteja acontecendo à nossa volta. Paulo nos dá um terceiro conselho. Em Efésios capítulo 6, verso 18, ele usa uma expressão no verso que eu acho interessante. Ele diz assim: orando em todo o tempo. Então percebe-se que a oração é um estilo de vida. Aí alguém já ouvindo isso aqui diz assim: Juan, falar de Paulo é até legal. Fazer as citações dele é interessante. Só que a minha referência e o meu modelo está na pessoa de Jesus. Então empatamos, porque a minha referência e o meu maior modelo também está na pessoa de Jesus. E Jesus também nos chamou à prática da oração, seja ele falando sobre orar, ou seja ele praticando a oração. Quer ver um exemplo? Lembra de Mateus capítulo de número 14, do verso 22 em diante? Aquele texto que nós amamos pregar, e ninguém prega igual o pastor Marco Aurélio. Tem um negócio ali que um dia eu vou aprender. Que a quarta vigília da noite, ele vem andando por cima das águas, acalmou a tempestade. É que nós damos ênfase nisso. E esquecemos um detalhe. Você lembra como esse texto e essa narrativa começa? Jesus dá uma ordem para os discípulos. Ele diz assim: despeçam a multidão, entrem no barco e do outro lado eu encontro vocês. Verso 23, o texto diz que despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Os discípulos estão dentro do barco fazendo o trajeto e Jesus está orando. O que eu acho interessante é que este dia aqui foi um dia ativo. Nesse dia Jesus multiplicou pães e peixes, nesse dia Jesus recebeu uma notícia de morte, nesse dia Jesus pregou, nesse dia Jesus fez um monte de coisa, mas no meio disso tudo, Jesus foi orar. Porque Jesus está nos ensinando que a intensidade das demandas do meu dia não pode tirar do meu dia o meu tempo de oração. Eu fico assustado quando alguém fala assim para mim: o meu dia é tão cheio que nem orar eu consigo. Aí eu tive que falar para alguém semana passada, falei: rapaz, você me impressiona. Por quê? Porque a sua agenda foi mais corrida do que a de Jesus. Porque Jesus curou, mas ele orava. Jesus pregou, mas ele orava. Andou por cima das águas, mas ele orava. Porque Jesus está ensinando que toda manifestação pública, ela é sustentada por uma vida de oração que começa no secreto. Toda aquela entrega diante do público que alguém vê, ele nasce de um secreto que ninguém estava vendo. Então eu vim dizer aqui essa noite para alguém que a nossa demanda agitada não tire do nosso dia o tempo com Ele. Independente do que eu tenha que fazer, independente do que eu tenha que resolver, vida de oração não se negocia, vida de oração é prioridade. Juan, trabalhei muito hoje, tem que orar do mesmo jeito. Juan, eu estou cansado. Interessante, nós damos jeito para tanta coisa. Cansado você atende a tua demanda, cansado você atende os seus compromissos, cansado você vai para os seus ambientes. E ele trouxe alguém aqui essa noite para dizer: a oração precisa voltar a ser a prioridade da sua vida. Jesus vai dar um segundo exemplo sobre oração na prática. Eu acho interessante. Você lembra de Lucas capítulo 6, do verso 12 ao 16, a escolha dos 12.
Jesus sobe para orar. Ele passa uma noite inteira orando. Quando Jesus desce do lugar da oração, o texto diz, ele chama para si 12 para andar com ele. Agora, eu não estou falando de Pedro, eu não estou falando de Paulo, eu não estou falando de Juan, não estou falando de nenhum homem limitado. Estou falando da pessoa de Jesus. E Jesus, antes de apresentar a lista dos 12, Jesus passou um tempo de oração com o Pai. Porque Jesus está ensinando que a ordem não é escolhe primeiro e ora depois. Jesus está ensinando, a ordem é ora primeiro e escolhe depois. Porque não se pode levantar decisão onde não se teve um tempo de oração primeiro. Porque todas as vezes que eu decido por conta própria, eu me decepciono com as minhas escolhas, mas quem ora consulta a vontade de Deus. E eu nunca vi alguém escolher a vontade de Deus e se decepcionar com aquilo que a vontade de Deus escolheu para ele. Então, antes de decidir, eu preciso orar. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que Lucas faz questão de narrar a lista. Aí ele encerra a lista dizendo assim, ó, e entre eles estava Judas Iscariotes, que tornou-se o traidor. Gente, se orando. Um traidor vem no pacote, imagine se escolhe sem orar. Aí alguém fazendo cálculo diz assim, Juan, mas não foi eficaz a oração, porque ele orou e vem um traidor. É que orando vem um, se não ora vem 12. Porque guarda uma coisa, a quantidade de traidores que nos cercam diminui quando a intensidade da nossa oração aumenta. Eu repito essa palavra para ela ficar guardada para alguém. A quantidade de traidores que nos cercam diminui quando a intensidade de oração aumenta. Porque oração ainda dá discernimento, oração ainda dá direção, oração ainda dá resposta, oração ainda mostra, oração ainda traz a voz de Deus olhando para alguém e dizendo, sai daí, desfaz isso, encerra esse ciclo. E eu vim profetizar essa noite de domingo, não ficaremos enganados. Eu repito esta palavra, não ficaremos enganados, porque o Deus da oração será o Deus da nossa direção. As nossas decisões serão tomadas, porque nós oramos antes de decidir. Alguém vai dizer, tem certeza? Eu tenho. Por quê? Porque eu não estou escolhendo o que eu quero, eu estou escolhendo o que Ele falou comigo enquanto eu orava. Alguém vai olhar para você e vai dizer, por que caminha tão seguro? É que você caminha por aquilo que você vê, eu caminho por aquilo que Ele fala comigo enquanto eu oro. Alguém vai dizer, por que você tem paz para encerrar ciclo, para sair de ambiente, para levantar de algumas mesas? É que quando eu estou andando debaixo da direção dele, tudo aquilo que não conecta com o propósito dele, ele revela através da oração. Eu vim profetizar, há uma direção de Deus essa noite para quem decide orar antes da decisão que se toma. Então você observa que a Bíblia a todo tempo nos chama para orar. Atos capítulo de número 12, que foi o texto da nossa leitura, é exatamente o que nós acabamos de observar na prática. Qual é o cenário? Tem um rei sentado no trono. Herodes está sentado no trono e está observando um povo. Que povo é este? A igreja. Ele está olhando para esse povo e está dizendo assim, rapaz, esse povo cresce. Esse povo se multiplica, esse povo se desenvolve, esse povo vai tomando proporções e eu preciso paralisar o crescimento deste povo. Alguém chega perto de Herodes e diz assim, Herodes, olha só, é simples, todo grupo tem uma liderança. Se você matar a liderança, automaticamente você enfraquece o grupo. Alguém apresenta uma lista para ele e vai dando nomes. Quando ele vai observando os nomes, ele diz assim, traz Tiago, e eu vou testar um negócio. E o que é que você vai testar? Se eu matá-lo e o povo não gostar, eu paro. Agora, se eu matar e o povo celebrar, eu continuo. Aí ele pega Tiago. E nós esperamos um livramento e não acontece. Tiago morre. Quando Tiago morre, o texto diz, e vendo que isso agradara aos judeus, o povo fez festa, morreu, menos um. Só que Herodes tem um problema, que é o problema do nosso adversário. E qual é? É pelo fato de Deus ter permitido alguma coisa acontecer, ele acha que o poder da igreja agora está na mão dele.
Ele olhou e disse assim: Tiago morreu, agora sou eu quem domina lá. Ele diz: agora não traz um qualquer, pega Pedro e traz. Por quê? Porque eu vou mostrar quem é que domina. Aí ele traz Pedro. Quando ele observa a data que Pedro está sendo conduzido, ele diz assim: peraí, não mata agora, porque se matar agora, este povo que hoje me celebra vai se voltar contra a minha pessoa. Então segura Pedro por alguns dias, que quando passar o período da Páscoa, Pedro morre. Aí ele coloca Pedro dentro de uma prisão, entrega Pedro a um grupo de soldados, e o texto diz que uma reunião acontece. Que reunião é essa? Da igreja. Gente, só que esta reunião aqui, ela deveria ser na lógica natural das coisas, para decidir como seria o sepultamento de Pedro. Por quê? Porque Tiago foi para as mãos de Herodes e morreu. A ideia inicial que se cria é: tudo que bate naquelas mãos, morre. Então vamos preparar o sepultamento de Pedro. Alguém reúne e diz assim: é para quê? É para decidir como que vai enterrar, como é que vai ser, se alguém vai contribuir. Alguém diz: não, a nossa reunião aqui é para orar. Por quê? Porque vocês viram o que aconteceu com Tiago? Vi. Você viu como ele matou? Percebi. E o que você fez? Nada. Aí a reunião que está acontecendo agora, a ideia é: nós precisamos orar, porque nós não queremos que o término de Pedro seja a mesma coisa que aconteceu com Tiago. Herodes, na cabeça dele, ele estava anulando a morte de Pedro por alguns dias, mas na verdade o céu estava dando para a igreja uma oportunidade de fazer na vez de Pedro tudo aquilo que não foi feito quando Tiago estava nas mãos de Herodes. Deus trouxe alguém aqui na noite deste dia para dizer: eu vou te dar uma nova oportunidade. Oportunidade de quê? De que você entenda, antes de você perder mais alguma coisa, que eu estou chamando você para um caminho que se chama oração. Deus trouxe alguém aqui essa noite para dizer: eu estou te dando uma nova chance. Uma nova chance de quê? Quando aquele problema surgiu a primeira vez, você tentou resolver no teu braço, vai para o secreto dessa vez. Quando aquela causa apareceu para você naquele ambiente, você olhou o cenário, você olhou o que aconteceu e disse: meu dinheiro resolve. Não resolveu. Aí a casa quebrou, a família quebrou, as coisas deram errado, mas Deus trouxe um povo aqui essa noite para dizer: o meu dinheiro não resolve, mas eu ainda sei orar. O recurso que eu tenho não resolve, mas eu ainda sei orar. Eu vim profetizar uma palavra para alguém aqui essa noite. Qual é a palavra? O nosso adversário comprou guerra com o povo errado. Eu vou repetir isso aqui de novo. O nosso adversário comprou guerra com o povo errado, porque as nossas armas não são carnais, as nossas armas não são humanas. E que armas são essas? Juan, você está falando de um povo que às vezes nem tem dinheiro. Não tem, mas quando fecha a porta daquele quarto no secreto, mas quando está naquele tempo com ele, parece que o céu abre numa proporção. E eu vim dizer para alguém aqui: está na hora de você usar essa ferramenta que ele colocou nas suas mãos. Chega de falar sobre oração, comece a praticar a oração. Ele trouxe alguém aqui para dizer: se o dinheiro não resolveu, o secreto ainda resolve. Se a tua mão não resolveu, o secreto ainda resolve. E eu vim profetizar para alguém: o término não será igual. Eu sei que você veio para cá debaixo de luto, debaixo de dor, debaixo de coisas que se perderam. Aí o diabo olhou e disse: vai acabar do mesmo jeito. Mas de repente, na conferência do Espírito Santo, um povo decidiu olhar e dizer: e se eu mudar a rota? Da outra vez eu cruzei os braços e não aconteceu nada. Da outra vez eu reclamei e não aconteceu nada. E agora, se eu levantar um altar de oração naquela casa, e se eu decidir orar naquele ambiente, eu vim profetizar para alguém: Deus muda a sentença em ambiente que altar de oração é levantado. Não importa o que Herodes gritou, não importa o que a terra sentenciou, o importante é, na oração ele ainda faz, na oração ele ainda muda
muda. Na oração ele ainda livra. Lembra de Ezequias? Recebeu uma palavra dizendo: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele disse assim: peraí, deixa eu exercitar se eu ainda sei. Ele virou para a parede, começou a chorar, e de repente ele começa a orar. Aí enquanto ele ora, Deus vai no pátio, olha para Isaías e diz assim: volta. Por quê? Porque enquanto ele está orando lá, eu mudo a sentença e o decreto que foi dado. Eu vim profetizar para alguém: Deus está rasgando alguns decretos aqui essa noite. Deus está quebrando algumas sentenças que foram dadas. Alguém disse cai, não cai. Alguém disse vai morrer, não vai morrer. Alguém disse acabou, não vai acabar. Porque enquanto tivermos altar de oração, Deus ainda muda sentenças a nosso favor. Você pode levantar a mão dessa pessoa? Levanta a mão dele, levanta a mão dela. Fala para ele: antes da oração, o decreto que reinava era o decreto dos homens, mas depois da oração é Cristo que assume o controle do teu ambiente, e é Ele que decreta o que vai acontecer no seu cenário. Ele vai mudar a sentença. Aleluia. Aleluia. Aí reúne todo mundo. Vamos fazer o quê? Vamos orar. Só que o que eu acho interessante é que nesse dia, imagine alguém, desenha comigo um cenário como se fosse hoje. Alguém chegando com um papel, um pedido de oração, e diz assim: isso aqui é por uma porta. Alguém diz outro dia, hoje é Pedro. Alguém olhando e dizendo assim: ora para ele. Não, outro dia você traz o pedido, hoje Pedro. Não teve alguém que levantou e disse assim: mas de Pedro eu não gosto. Mas Pedro eu não acho legal. Porque quando o propósito, desculpe-me, mas eu preciso ser direto com isso aqui. Quando o propósito do reino entra, o que eu penso não importa. Quando o propósito do reino encontra o ambiente, o que importa é o que Deus estabeleceu. Juan, eu não gosto da maneira que estão cantando. Se estão cantando debaixo de uma direção, o meu gosto não importa. O que importa é a causa do reino. Juan, mas eu não estou gostando da logística. Desculpe, você tem palavra de autoridade na sua casa. A casa aqui é de Deus e a palavra de autoridade é dele. Juan, eu não acho legal. Não é para achar legal, é para entrar na dimensão do propósito que Ele estabeleceu. Porque às vezes o que nos enfraquece não é falta de oração. Às vezes o que nos enfraquece é falar uma língua diferente do propósito do ambiente. Juan, eu não gosto disso. Eu não gosto, mas se é pelo propósito eu vou. Juan, eu não acho legal, mas se é pelo propósito eu vou. Eu vim profetizar essa noite: falaremos uma mesma língua, andaremos na mesma direção, caminharemos debaixo da mesma visão. Não haverá espaço para reuniões de gente que não ora, de gente que se reúne no secreto para dizer: o que nós vamos fazer para mudar isso aqui? Nós não vamos fazer nada. Vai fazer o quê? Eu vou participar do propósito. Eu vim profetizar: não haverá espaço para aquilo que não é do propósito. Não haverá espaço para aquilo que não é direção de Deus. Nós caminharemos pelo que Ele. Aí decidiu, é Pedro, hein? Tá, vamos orar por Pedro. Vai começar uma escala. Imagina, eu gosto de pensar que André foi o primeiro, é irmão, né? André está lá de joelhos dobrados, dizendo: Senhor, Pedro é um pouquinho complicado, mas vai lá. Pedro não merece esse fim, não. Aí André está lá orando: liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Aí o primeiro cansa, ele diz: eu cansei. Alguém diz: levanta, a escala agora é minha. Liberta Pedro, visita Pedro. Sabe o que a igreja estabeleceu? É que enquanto a resposta das minhas orações não chegar, eu não vou parar de orar.
Porque o dia que Deus não atende aquilo que você queria quando começou a orar, não significa que Deus esteja te dando autorização para parar de orar. Juan, eu orei e a porta não abriu, o que eu faço? Ora de novo. Eu orei e o livramento não veio, faz o quê? Ora de novo. Eu orei, a porta não abriu, faz o quê? Ora de novo. Porque oração não é desejo de gênio da lâmpada, de dobrei os joelhos 30 minutos e Deus vai me dar. Não, tem dias que eu vou ter que insistir. Tem dias que eu vou ter que orar de novo. Tem dias que eu vou ter que orar mais uma vez. Porque existem milagres que são conquistados na insistência. Tem respostas que chegam porque você não desistiu de orar. Uma invenção sua. Vamos para o texto bíblico. Lembra de Daniel, por volta do capítulo 10. Daniel está tendo visões, está tentando entender o que está acontecendo. Aí Daniel está orando por respostas. Quando o anjo desce para Daniel, ele diz assim: Daniel, homem muito amado, eu ouvi as suas palavras desde o primeiro dia, mas todas as vezes quando eu estava tentando descer, o príncipe da Pérsia me travou no caminho. Ele diz assim: aí me resistiu por 21 dias. Sabe o que ele está dizendo para Daniel? Daniel, você está 21 dias orando e tem 21 dias que eu estou tentando descer, mas há uma resistência de ordem espiritual. Aí ele diz assim: Daniel, mas no 21º dia Deus enviou Miguel, que abriu o caminho e a resposta chegou, porque você não parou de orar. Eu vim dizer para alguém que está com a sensação de eu estou orando e não está acontecendo, eu estou orando e Deus não está fazendo. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: ora mais um pouco, porque há uma resistência, e essa resistência ela vai ter que cair mediante a insistência da igreja que ora. Eu não estou vendo, mas eu estou orando. Ainda não aconteceu, mas eu estou orando. Eu vim profetizar: essa resistência vai cair da tua casa, essa resistência vai cair da tua família. Por esses dias, uma resposta das tuas orações vai invadir o teu cenário. Você vai dizer: eu já estava sem expectativas, eu já estava sem esperança. É que o último elo da barreira da resistência está caindo essa noite. Eu vou repetir esta palavra: o último elo da barreira da resistência está caindo essa noite. Deus traz um tempo de resposta para você que não desistiu de orar. Eu não vi, mas eu continuei orando. Ainda não aconteceu, mas eu continuei orando. Há uma barreira, há um muro de resistência que está explodindo na noite deste dia, porque há uma igreja posicionada em oração. Aleluia. Então a igreja está lá. Liberta Pedro, visita Pedro. Gente, a cena que eu mais gosto, e ela identifica Isabela um pouco, é o verso 6. Porque a igreja está orando. Sabe o que Pedro está fazendo? Dormindo. Brincadeira, ela ora muito. Mas gente, há uma igreja que não dorme. Há uma igreja que não dorme. Lembrei do dia que você pregou. Lembrei hoje. Há uma igreja que não dorme para Pedro ser livre. E é um Pedro que está dormindo enquanto a igreja ora. Há uma galera que está olhando e dizendo: não vamos dormir. Por quê? Pedro tem que sair de lá. E Pedro? Dormindo. Juan, como que Pedro dorme? Tá certo. Porque o que o texto está nos ensinando é que na nossa vida com Deus nós temos essa etapa. Tem dias que você precisa mover. Só que quando o seu movimento cessar, você não precisa perder a noite de sono. Quando o seu movimento cessar, você precisa aprender a descansar. Porque enquanto você descansa, Ele também cuida das coisas. Só que há uma segunda coisa que essa ação de Pedro me ensina. Possivelmente, eu quero crer nisso. Pedro lembrou de uma conversa. Que conversa é essa? Você lembra de João capítulo 21? Após Jesus ressuscitar, vai à beira da praia, pergunta aos discípulos: tendes alguma coisa para comer? Eles dizem não. Ele diz: lança a rede do lado direito, vem para a beira da praia. Por quê? Porque aqui tem pão e peixe na brasa. Você lembra que a partir do verso 15, um
uma indagação ou um questionário, interrogatório de Jesus com Pedro vai começar quando Jesus olha para ele e diz assim: Simão, você me ama? Aí Simão responde a primeira e diz: eu te amo. Aí ele pergunta a segunda: Simão, você me ama? Aí ele vai começando a ficar irritado, né? O senhor sabe que eu te amo. Na terceira vez que Jesus pergunta, Simão vai puxando a espada e ele diz: aí não é Malco, né? Eu, mestre, não. O senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus diz: legal. Sabe o que Jesus vai fazer nesse dia? Jesus puxa ele para o meio e diz assim: quando você era jovem, você se cingia a hora que você queria, se movia para onde queria. Só que chegará um tempo em que você precisará estender as mãos para alguém te vestir e estender as mãos para alguém te conduzir enquanto você anda. Sabe o que Jesus está dizendo para Simão? Simão, na sua juventude você não morre. Você vai atingir mais um tempo ainda, Simão. Aí Herodes entra: Pedro, morre hoje, tá? Aí Pedro diz: tá bom, deixa eu dormir. Por quê? Porque Herodes, a tua ameaça é até assustadora, mas ela está atrasada. Por quê? Porque dentro do cárcere você grita que eu vou morrer, mas na beira da praia, o dono da vida olhou para mim e disse: não haverá morte. Eu vim profetizar para alguém aqui essa noite. Essa ameaça que o adversário está levantando, ela está atrasada. Por quê? Porque a tua casa já tem uma palavra, a tua vida já tem uma palavra, o teu ambiente já tem uma palavra. Eu vim profetizar para alguém: não precisa amedrontar, não precisa ficar, como que vai ser? Ele está falando um monte de coisa. Ele pode falar o que quiser. E por que você não perde a paz? Porque ele até está falando de morte, mas o dono da vida já deu uma palavra. Eu vim profetizar para alguém aqui essa noite: você precisa descansar naquilo que Jesus já falou para você. Juan, o cenário da ameaça está grande, o cenário da ameaça está até grande, mas você está debaixo de uma palavra que te guarda, você está debaixo de uma palavra que te protege. É por isso que alguém olha para alguns aqui essa noite e diz: que mulher estranha, que homem estranho. Por quê? Tantas coisas se despedaçando, tantas coisas dando errado, crise no país, crise mundial, guerra de um lado, guerra do outro, as coisas dando errado. E por que tem paz? Porque o meu governo não está na terra. E onde é que está o governo? Isaías disse: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O trono que nos governa não está na terra, o trono que nos governa, ele habita no céu. Eu vim dizer para alguém: ainda que a terra esteja gritando muita coisa, você pode viver em paz, porque quem te sustenta está acima disso tudo e te guarda. Aí Herodes está lá: Pedro, morre hoje. Aí Pedro: não, vou dormir. Pedro está dormindo, e enquanto Pedro dorme, o versículo 7 diz que um anjo veio. Só que esse anjo que vem, ele vem como uma resposta das orações do versículo 5. Então ele desce como uma resposta da oração da igreja. Só que ele desconstrói uma coisa que nós falamos há muitos anos. Eu já ouvi alguém dizer assim: Deus tem que descer onde eu oro. Por quê? Porque se eu estou orando aqui, Deus tem que descer aqui. Só que tem um anjo que está descendo no versículo 7, como a resposta da oração do versículo 5. E ele não foi na igreja, ele não desceu no lugar da oração, ele não foi lá no ambiente que a igreja estava reunida orando, mas ele foi onde o alvo da oração da igreja estava. Porque evidência de oração respondida não é Deus descer onde eu oro. Evidência de oração respondida é Deus descer no alvo da minha oração. Eu preciso profetizar para alguém aqui essa noite: talvez você volte para casa sem ver nada, talvez você volte para casa sem um sinal, mas Ele te trouxe aqui essa noite para te dizer: a resposta vai chegar, o testemunho vai bater no teu endereço,
Alguém olhando dizendo, eu não sei o que aconteceu, mas uma porta abriu, que sorte. Sorte nada, é que você ora aqui e Ele visita lá. Eu vim profetizar para alguém, eu não sei se você crê nisso, você pode até não estar vendo, mas tem um movimento do céu que está acontecendo agora. E quando esse movimento acontece, evangelista Rodrigo, ele não respeita a realidade do meu ambiente. Quando esse movimento acontece, Deus contraria a lógica humana. Eu vou profetizar o que o Espírito está falando ao meu coração agora. Deus vai mover papéis para pessoas por esses. Eu estou sentindo Ele. Eu vou profetizar aqui. Deus vai mover causas de pessoas por esses dias. Alguém vai olhar e vai dizer, eu não sei o que aconteceu aqui. O teu nome era o último, mas a ordem virou, a lista virou, a realidade mudou. Alguém vai dizer que estranho. Era para o final do ano, era para o próximo ano. O que aconteceu é que quando Deus entra em movimento para uma igreja que ora, a realidade dos homens é quebrada e a realidade de Deus aplicada. Eu vim profetizar para alguém essa noite. Haverá uma resposta sobrenatural para a tua vida nesses próximos dias. Eu profetizo mais uma vez isso aqui para alguém. Haverá uma resposta sobrenatural da parte de Deus para a sua vida por esses dias. Eu vou profetizar, Deus vai acelerar algumas coisas, Deus vai mover o seu ambiente. Alguém diz, não era lá para frente, até era, mas o céu desceu em movimento e decidiu mudar a minha realidade. O céu entrou em movimento e decidiu fazer aquilo que o meu ambiente não pode. Você não viu, mas Ele está abrindo porta. Você não viu, mas Ele está resolvendo causas. Você não viu, mas Ele está ordenando provisões. Você não viu, mas Ele está ordenando livramento. Você não viu, mas Ele está fazendo alguma coisa. Eu não vi, mas Ele está fazendo. O anjo desce. Pedro está dormindo. Aí ele toca Pedro no lado e diz assim, Pedro, não quero incomodar teu sono não, mas levanta rápido. Quando Pedro levantou rápido, o texto diz assim, ó, e as correntes caíram, quebraram, depende da versão que você tem aí. Gente, quem acorrentou Pedro foi Herodes e o seu exército. Então essas correntes aqui são dele. Quando Deus desceu na causa de Pedro, a primeira coisa que ele fez foi quebrar aquilo que representava o domínio do adversário na situação que Pedro estava vivendo. Eu falo com muito temor isso aqui, essa noite. Deus vai te dar um sinal por esses dias. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Deus vai te dar um sinal por esses dias. Sinal de quê? De uma corrente caindo no teu ambiente. Deus vai te dar um sinal por esses dias. Sinal de quê? De que o domínio do nosso adversário acabou no teu cenário. Eu gosto da ótica de Mateus narrando a libertação do homem Gadara. Por quê? Porque quando os demônios vêm até Jesus, a fala é, vieste nos atormentar antes do tempo. Sabe o que ele está dizendo? Eu tinha uma projeção de domínio, mas quando Jesus chega, quando ele entra na causa, quando ele entra no cenário, o domínio passa para a mão dele. Eu vim dizer que aquilo que os homens estavam segurando, que era seu há muito tempo, Jesus está entrando para resolver. Essa corrente vai ter que cair. Você pode levantar as suas duas mãos, por favor? Eu vim profetizar para alguém aqui que está esperando resposta. Eu vim profetizar para alguém aqui que está dizendo, rapaz, todo mundo fez isso aqui, foi rápido. Eu estou tentando e não vai. Vai, falha isso, dá errado aquilo, tem que voltar isso aqui. Eu vim profetizar essa noite. Deus está quebrando essa corrente essa noite. Eu sei, tem coisa que para todo mundo é fácil. Parece que para você é mais amarrado. Parece que para você está mais difícil. Parece que para você está mais demorado. Deus te trouxe aqui para dizer, o domínio está na minha mão. Eu vou quebrar essa corrente agora. O domínio está na minha mão. Eu vou dominar o teu cenário. Ele decidiu assumir o controle do nosso ambiente. Aí ele coloca Pedro de pé. Quando Pedro levantou,
Pedro está ali. E se sou eu, tá? No lugar de Pedro, eu nem merecia estar aqui. A porta abriu. O que eu vou fazer? Vou embora. Aí Pedro está saindo. Quando Pedro está saindo, parece que o anjo olha para ele e diz assim: Pedro, calma aí. Você não acha que está apressado demais, não? Imagine Pedro, o discípulo mais calmo de Jesus, olhando para o anjo e dizendo: apressado? Eu estou atrasado, eu não deveria nem estar aqui. Aí ele olha para Pedro como quem fala assim: Pedro, quando você entrou aqui, eu lembro que você tinha sandálias nos pés. Quando você entrou aqui, Pedro, eu lembro que você usava um cinto. Pedro, quando você entrou, eu lembro que além das sandálias e do cinto, você vestiu uma capa. Cadê? Imagine Pedro olhando para o anjo e dizendo: Herodes tomou. O anjo olha para Pedro e diz assim: peraí, Pedro, a urgência aqui não é abrir porta. Você acha mesmo que eu vou deixar você voltar para o ambiente que está todo mundo orando, esperando por você, para contar o testemunho que ele entrou, trabalhou na sua vida, te libertou, e quando perguntar assim: Pedro, e as suas coisas? Está na mão do inimigo. Ele olhou para Pedro e disse assim: Pedro, segura, porque porta eu abro na hora que eu quiser. A minha urgência hoje é devolver para você aquilo que o seu adversário roubou de você, Pedro. Pedro, a capa está na mão de Herodes, mas ela ainda é sua. As sandálias estão nas mãos de Herodes, mas ainda pertencem a você, Pedro. Aquele cinto está com ele, mas ainda é seu, Pedro. Porque a dor de algumas pessoas aqui essa noite, sabe o que é? É que você cantou aqui, celebrou aqui, mas quando você volta para casa, você vê uma cena que parece que o inimigo levanta a capa e diz assim: cantou muito lá, né? Mas isso aqui ainda está na minha mão. Parece que ele olha para você e diz assim: lá foi muito poder, né? Mas isso aqui ainda está no meu domínio. Eu vim profetizar para alguém: o domínio do nosso adversário e a festa dele não é semana que vem, acaba hoje. Eu vou repetir esta palavra para alguém: o domínio do nosso adversário com aquilo que é nosso acaba hoje. Chega, a tua casa não é salão de festas do nosso adversário para ele entrar lá, tocar em quem quer, destruir quem quiser. Não, eu vim profetizar para alguém: tudo que é teu, que o adversário tirou, que o adversário estava fazendo festa, que ele estava segurando, Deus te trouxe essa noite para dizer: vai voltar para as suas mãos. Eu libero uma palavra de profecia aqui. Chegará culto de domingo aqui, que será uma fileira da tua casa. Eu vou profetizar de novo. Chegará culto de domingo aqui, que será uma fileira da tua casa, da tua família. Por quê? Porque Herodes tirou por um tempo, mas ainda é teu, vai voltar para a tua mão. Eu vim profetizar: aquele almoço de domingo vai ser completo de novo, porque Herodes tirou por um tempo, mas vai voltar para a tua mão. Eu estou profetizando para alguém aqui: tudo aquilo que você perdeu a esperança, tudo aquilo que você achou que não voltaria mais, Deus vai colocar nas suas mãos mais uma vez. Você não vai cantar com a capa presa, você não vai adorar com o cinto preso. Alguém vai dizer: o que aconteceu? Rapaz, está sabendo não? Deus devolveu tudo para minha mão de novo. Alguém diz: eu vi a tua família quebrada. É, você viu na mão de Herodes, mas agora voltou para minha mão, está inteiro de novo. Alguém vai dizer: o que está acontecendo? Que este cenário mudou. É que enquanto Herodes tinha o poder, ele humilhou teus filhos, humilhou a tua casa, humilhou a sua família, humilhou um monte de coisa. Mas Deus trouxe alguém aqui essa noite para dizer: prepara o culto de ações de graças. Eu vou repetir isso aqui para alguém: prepara o culto em ações de graças, porque se o inimigo fez festa com o que é nosso, nós faremos uma festa maior pelo retorno daquilo que é nosso. Eu vou repetir essa palavra: se ele fez festa, se ele humilhou, se ele disse para você: eu domino, haverá uma festa maior na tua casa, haverá uma festa maior na tua família, porque tudo que é seu está voltando e você vai fazer festa por isso. Ele devolve a capa para Pedro, coloca e diz: Pedro, agora vamos. Gente, só que tem uma informação aqui que ela não pode fingir que não existe. O texto diz que ele entrega Pedro a 4 quaternos de soldados, ou a 4 grupos de 4 soldados. Tem 16 soldados vigiando Pedro. O anjo desceu, quebrou a corrente, abriu as portas. Cadê o soldado?
Não, era o período da folga. Não, é plantão. Quem está ali é Pedro. Ó, não deixa esse camarada sair não. Quem está ali é ele. Então cadê o anjo que não vê? Porque Herodes montou uma guarda assim, ó. Se alguém chegar aqui amanhã e tentar tirar Pedro, levanta a espada. Ele está esperando um ataque para amanhã. Mas Deus decidiu descer hoje. Ele tem uma guarda montada dizendo, se vier amanhã, eu estou preparado. Aí Deus olhou para a agenda de Herodes e disse assim, agora deixa eu fazer a minha. Vai ser hoje. Eu vou profetizar para alguém aqui, porque tem coisas que o adversário estava dizendo, dá para segurar mais uma semana, porque semana que vem Deus vem e muda a casa dela. Não é semana que vem não, ele decidiu vir hoje. Alguém está olhando alguns cenários da tua vida e dizendo assim, até o final do ano eu seguro, porque em dezembro Deus vem e muda tudo. Março ainda não acabou, ele decidiu vir hoje. Eu vim profetizar para alguém essa noite de domingo, haverá uma ação de Deus num tempo que você não esperava. Eu vou repetir a palavra para alguém, eu estou sentindo ele aqui. Haverá uma ação de Deus num tempo que você não estava esperando. A guarda do adversário estava montada, Tamara, dizendo, ano que vem. Não, aí o céu olhou e disse assim, você está esperando para o ano que vem? Está atrasado, eu decidi vir hoje. Eu vim dizer para alguém aqui, que uma agenda de Deus vai se cumprir na tua vida por esses dias. Uma agenda de Deus vai se cumprir na tua casa por esses dias. Ele está esperando amanhã. E Deus decidiu contrariar a lógica de tudo, mudar o cenário de tudo e descer hoje. Colocou Pedro de pé, Pedro está saindo. Primeira guarda, segunda guarda, e aqui eu caminho para encerrar, que eu quero orar com você. Pedro vê um portão de ferro. Imagina ele olhando dizendo assim, andei isso tudo para morrer agora. Era mais fácil morrer lá. Porque, gente, não é século 21, né? Sensor de presença, passa e abre. Isso foi inaugurado em Atos capítulo 12 e ninguém rouba essa ideia do meu coração. Aí Pedro está passando a primeira, passa a segunda, morri. Aí de repente, o texto diz, e a porta abriu sozinha. Não tem soldado empurrando o portão. Não tem homens empurrando o portão. E por que abre? É porque a porta que não me respeita tem que respeitar a presença que me acompanha. Eu olho para Pedro e não conheço Pedro como nada, mas quando eu olho com quem Pedro está andando, a porta tem que abrir. Eu vim dizer para alguém, Deus vai liberar acessos para você por esses dias. Eu vou repetir esta palavra porque eu estou sentindo Jesus aqui. Ele vai liberar acesso para você por esses dias. Alguém vai dizer, qual é o teu contato? É que eu ando com Ele. Ele ainda abre porta. Alguém vai dizer, rapaz, a vaga lá é disputada. Pois é que quem me colocou lá, Ele é o dono da porta. Eu vim profetizar para alguém aqui que acessos impossíveis, acessos improváveis, acesso que você não tem indicação, você não tem contato dos homens, por esses dias as portas vão começar a mover. As portas vão começar a se mover. Você não tem, mas você está andando com alguém que tem. Você não pode, mas você está andando com alguém que pode. Você recebe esta palavra aqui? É por esses dias. Alguém vai ligar para você e dizer, eu não sei o que aconteceu, mas mandaram chamar o teu nome. Isso é palavra de profecia para alguém. Alguém vai dizer, eu não sei o que aconteceu aqui, mas a porta abriu, o acesso abriu, o ambiente abriu. Por quê? Pode até não me respeitar, mas tem que abrir. Pode até não concordar, mas tem que abrir. Eu vim dizer para alguém aqui que você não vai forçar a porta. Você não vai ficar ligando do me indica lá. Você não vai ficar ligando do fala meu nome. Não, eu vim profetizar para alguém. Vai acontecer de forma natural. Vai acontecer de forma espontânea. Alguém vai dizer, quem te indicou? A minha indicação não é da terra.
A minha indicação, ela está no céu. Eu vim profetizar que por esses dias, aquilo que a indicação não fez, esta presença vai mover na tua vida. Eu estou sentindo ele aqui para dizer que você bateu na porta esses dias e alguém disse não. Você bateu no acesso esses dias, alguém disse não tem perfil, não tem recurso, não tem dinheiro. Ele diz, vamos mudar. Você foi na tua mão, vem comigo agora, eu vou abrir. Aí ele vai dizer, vamos mudar. Você foi com o teu currículo, você foi com aquilo que você conhece, você foi com aquilo que tem. Agora anda com a minha presença. Anda, o teu currículo é bom, mas a minha presença é que abre. Juan, o que eu tenho é fenomenal, mas é ele que abre. Eu vim dizer para alguém que o que abre a porta não é o meu currículo. O que abre a porta do acesso é a presença que me acompanha. Eu fui questionado por alguém ontem. A pessoa disse assim para mim, rapaz, como que vai? Está pregando aqui e ali. Eu falei, primeiro, eu não sou bom fazendo isso. Eu falei, segundo, tem gente melhor. Eu falei, mas há o terceiro ponto, há uma presença que abre todas as portas e que libera todos os acessos. Não é o quanto eu sei, é o quanto ele abre porta. Não é o quanto eu conheço alguém, é o poder que ele ainda tem de mover, é o poder que ele ainda tem de fazer. Há uma movimentação do céu aqui. Você vai se assentar por esses dias em cadeiras de honra. Eu vou profetizar para alguém, por esses dias você vai se assentar em cadeiras de honra. E alguém vai dizer, qual é o segredo dela? Ela ainda anda com Deus. Qual é o segredo dele? Ele ainda anda com Deus e Deus é. Eu vou profetizar o que ele está falando comigo aqui. Pedro passou 2 portas sem ter uma chave na mão. Eu vou repetir isso aqui. Pedro passou 2 portas sem ter uma chave nas mãos. Por quê? Porque quando o tempo de Deus chega, não é a chave dos homens. Quando o tempo de Deus chega, ele é a chave que abre as portas. Juan está inventando, não, é a Bíblia. Ele disse assim, ó, eu sou aquele que tem a chave de Davi. Quando eu abro, ninguém fecha. Quando eu fecho, ninguém abre. Posso liberar uma palavra? Houve uma reunião dizendo, trava, não adianta, é ele que está te dando acesso. Alguém diz, queima a indicação, não adianta, é ele que está dando acesso. Existem acessos sendo liberados aqui essa noite. Eu vim profetizar para alguém, não é ano que vem, você acessa esse ano ainda, não é no próximo, é para agora. Pastor Felipe Abreu, Deus abriu um acesso essa noite que a tua casa não tem, mas é ele que abre. Você não pode, mas é ele que faz. O recurso, quem move é ele, quem provê é ele. E por esses dias o céu vai mover as provisões extraordinárias. E alguém vai dizer, peraí, não ia no próximo ano? Assim diz o Senhor, você fez uma agenda, mas eu tenho outra para a tua casa. Você fez uma agenda, mas eu tenho outra para a sua família. Porque eu não vou mudar o idioma da tua casa ano que vem, eu mudo esse ano ainda. E carimbo o passaporte e as passagens da tua casa. Sou eu que abro, sou eu que faço e sou eu que te levo. Fica de pé comigo, por favor. Se você entendesse que Deus está mudando o nível de acesso da tua casa hoje, se você entendesse que Deus está mudando o nível. Eu estou andando preocupado por esses dias, pastor, porque quando você fala assim, Deus vai fazer. Esses dias eu estava vendo alguém, falou assim, essa galera hoje em dia só prega não sei o que de teologia da prosperidade. Se você não crê, legal, eu estou com texto.
Se Ele me prometeu o melhor dessa terra, eu não abro mão disso. Não, Juan, confissão positiva. Você nem sabe provavelmente o que é isso. Mas você está jogando para todo mundo. Então vamos fazer o seguinte: nós vamos separar. Quem crê, vai acessar. E quem não crê, vai ver acessando. Resolvido. Porque Deus não me dá aquilo que eu não creio que Ele pode fazer. Você pode profetizar para alguém e falar para ele: mudou hoje. Os acessos da tua vida estão mudando hoje. Deus está mudando tudo, gente. Deus está fazendo movimentações e projeções essa noite que você não poderia. Você vai chegar lá. Sabe por que Ele está fazendo isso? Porque não vai ter participação nenhuma minha. Não vou dizer que foi a minha mão, foi a dele. Não vou poder dizer foi a minha força. Não foi a dele. Juan, eu creio nisso. Eu quero viver esta virada. Vem aqui rapidinho, eu quero orar com você. Eu preciso disso. Aleluia. Isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, se o Senhor rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se o Senhor descer e fizer seus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos proclamamos: aviva-nos, 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 Senhor. Fere meu coração Com uma ferida de fome por ti. fere meu coração Com uma ferida de sede por ti. ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Oh, fere meu coração Com uma ferida de fome por ti. fere meu coração Com uma ferida de sede por ti. ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu
diante do teu altar, diante do teu altar. Estenda sua mão para cá, estenda suas mãos para cá. Nós vamos profetizar sobre a vida deles aqui essa noite, porque eu acredito que dentro de um culto profético, dentro de uma atmosfera, de uma autoridade totalmente profética, uma palavra que é dada é capaz de mudar o destino de alguém. Deus está mudando sentenças, destinos e realidades aqui essa noite. A ordem do céu para o teu coração essa noite é: se acostume com o novo. Juan, mas eu nunca tive, aprenda a ter. Juan, eu nunca acessei, se acostume a acessar. Porque quando Deus te dá uma palavra, Deus não brinca com a palavra que Ele te deu. Quando Deus te faz uma promessa, Deus decide cumprir o que Ele prometeu para você. Eu talvez esteja falando aqui para o primeiro da casa em muitas coisas. É o primeiro que vai acessar, é o primeiro da família que vai ter, porque o histórico que você veio não determina aquilo que Deus tem poder para fazer na sua vida, porque até hoje foi o teu histórico que conduziu, mas de hoje por diante Ele vai assumir o controle de tudo. Pai, os teus filhos estão rendidos aos teus pés essa noite, acreditando que o Senhor ainda muda sentenças, acreditando que o Senhor ainda dá acessos. Senhor, nós queremos profetizar que as pessoas que estão aqui essa noite, acreditando na palavra que foi liberada, a vida dessas pessoas de hoje em diante toma uma nova rota, toma uma nova direção, porque não importa como começou, o que importa é que daqui por diante o Senhor vai fazer tudo novo. Senhor, tem gente aqui que vai tirar esse projeto da empresa do papel e vai realizar, porque o Senhor ainda faz. Tem pessoas aqui, Senhor, que vão parar de trabalhar aos homens e vão trabalhar por conta própria, porque o Senhor ainda muda a realidade. Tem pessoas aqui, Senhor, pedindo: muda a minha sorte, muda a minha realidade. A minha casa não tem, mas o Senhor vai dar, ó Pai. Eu vim profetizar essa noite, Senhor, que todo histórico de maldição, todo histórico de repetição acabou de ser quebrado agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Não, você não é repetição da tua mãe, você não é repetição do teu pai, você não é repetição do teu histórico familiar. Deus tem acessos novos, Deus tem ambientes novos, Deus tem lugares novos. Talvez na tua casa todo mundo começa tudo e ninguém termina nada. Receba a palavra, você vai terminar. Juan, ninguém lá foi, você vai, porque quando Ele dá o acesso, Ele também muda a rota. Deus está mudando a rota da tua vida, e através deste altar Ele sela um novo tempo. As portas que se abriram para Pedro, as portas que se abriram naquele dia, vão se abrir sobre a tua vida também. Receba, tem um tempo de portas abertas, tem um tempo de portas sobrenaturais, tem um tempo de portas que você não poderia, tem um tempo de acessos que você não faria. Deus colocará os teus pés em lugares fora da tua realidade. Eu profetizo em nome de Jesus. Deus abre as fronteiras hoje. Deus te fará pisar nas outras nações. Deus te fará crescer. Deus fará algo novo na tua história por completo. A tua realidade do hoje não define o que Deus vai fazer por esses dias. O que Deus vai fazer na sua história é algo sobrenatural e extraordinário que vai te alcançar. E esteja pronto para contar o teu testemunho.
esteja pronto para celebrar a Ele pelo que Ele está fazendo na tua vida. Eu não sei se você crê nisso, mas aí no teu lugar mesmo, aqui na frente onde você está, renuncia agora. Juan, eu não creio, não faça. Se você crê, você renuncia agora. Renuncia essa palavra que deram dizendo, nasceu aqui, vai morrer assim. Renuncia isso agora. Renuncia esta palavra dizendo, não adianta, vai viver as mesmas coisas. Não vai. Porque nesse culto aqui, o céu está mudando o destino da tua vida. Não importa de qual histórico você tenha vindo, não importa de que casa e de que família você saiu, o que importa é que daqui por diante Deus vai fazer tudo novo. A história da tua família se contará em 2 tempos. E que tempos são esses? Antes de Deus mudar a tua história e depois que Deus mudou a tua história. Antes de Deus mudar a tua história, nenhum casamento lá dava certo. Depois que Deus mudou a tua história, vai todo mundo casar, dar certo e vai ser feliz. Antes dele mudar a tua história, ninguém acreditava em nada, mas por causa desse nome Ele muda a realidade da tua vida por completo. Nunca mais você será o mesmo. Seja abençoado em nome de Jesus. Cadeias quebrar, a poder